A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou Angelita. Oi gente, a paz do Senhor, eu sou a Bel. E nós somos do Aviva Projeto. Hoje a gente vai tratar do quarto vídeo dos atributos de Deus exclusivos sobre a transcendência e a imanência de Deus, porque os dois caminham juntos. Fica até o final, já deu seu joinha aí, amém? E vamos todos juntos crescer no conhecimento do Senhor. Bel, hoje a gente vai falar sobre a transcendência de Deus. Explica pra gente o que é transcendência de Deus. Gê, a transcendência de Deus significa que Ele criou todas as coisas, Ele está acima da sua criação. Então Ele não foi criado, Ele não precisou de um criador. Ele mesmo está acima de toda a criação. Ele não tem limites para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele não tem passado, presente e futuro, Ele é uma linha contínua. Ele pode ir do passado, presente, Ele pode andar nessa linha contínua. Isso daí dá uma confundida com onipotência, onipresença e onisciência. Qual que é a diferença? A diferença é que o Senhor pode todas as coisas na sua onipotência, só que a transcendência, há uma diferença de que ele é transcendente, ele não precisa ser criado por ninguém, ele não precisou ser criado por ninguém. Então ele pode todas as coisas, só que ao mesmo tempo ele não depende de ninguém para ser quem ele é. Entendi. E falando em transcendência, a gente não consegue falar desse assunto sem falar também de imanência. O que seria a imanência? A imanência significa o quê? Ela está bem atrelada à transcendência. Por quê? A imanência significa que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele reage à sua criação. Então Ele se relaciona com toda a sua criação. Não é um Deus simplesmente que foi lá, como no seriado Supernatural, onde Ele criou todas as coisas e simplesmente sumiu. Saiu fora. O nosso Deus, Ele é transcendente, que Ele criou todas as coisas, está acima de toda a criação, e Ele é imanente porque Ele se relaciona. Então Ele age em toda a sua criação. Então Ele não foi embora, Ele continua aqui. É um Deus de perto e de longe. Outro dia eu estava assistindo uma pregação, não lembro de quem, e ele estava falando alguma coisa sobre que Deus vai conhecer, que Deus conhece o futuro. Não, Deus não conhece o futuro, Deus vive o futuro. Então aquilo que Deus conhece do futuro, ele é atemporal. Então assim, não é que ele sabe o que vai acontecer, não, porque ele já viveu aquilo. É uma coisa meio doida. Essa assim, linha, né? Que a gente comentou nos vídeos passados, o nosso tempo cronológico, não é o mesmo que Deus. O tempo de Deus é tempo kairos. É como a gente estava conversando. Ele anda nessa linha passado, presente e futuro. Então ele não está à margem do tempo. Não é que ele está além do tempo. É que ele não tem limite para nosso Deus. Ele anda, ele vai, ele pode ir ver quando eu era ainda criancinha. Ele pode ver quando eu tiver uns 80 anos, se eu chegar lá, em nome de Jesus. Então ele contempla a nossa vida inteira. Então não tem limite. Irmão, não tenta querer estudar muito isso não, porque assim, tem muitos que caem no erro de querer atingir essa sabedoria. Irmãos, tem coisas que não é pra gente, como já foi falado no primeiro vídeo, tem coisas que não é pra gente, né? Nós precisamos ter o conhecimento dos atributos de Deus, conhecer o Deus que nós servimos, mas não querer alcançar essa grandeza, que isso não é pra gente. Um dia nós entenderemos, mas nós ainda não alcançaremos. Deus, Ele revela pra nós o que Ele quer que nós saibamos. Ponto final. Bel, na Bíblia, vamos pra Bíblia? Vamos para a base bíblica. Amém. Isaías capítulo 57, versículo 15, ele vai tratar da imanência e da transcendência de Deus. Diz assim, Isaías 57, 15: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Aqui a gente vê o que? A transcendência. Ele está no alto e sublime trono. Ele está no terceiro céu onde Paulo foi. Amém. O primeiro céu é esse nosso, que a gente consegue enxergar. O segundo céu é o quê? É as regiões celestiais, onde Paulo fala em Efésios 6. As regiões celestiais, onde há a batalha espiritual. Tem de Daniel também, né? Tem Daniel também. E o terceiro céu é onde Deus está.
Então ele está lá no terceiro céu, onde ele se inclina, que a gente vai ver isso mais pra frente, e observa toda a sua criação. Ele desce, observa, então ele está atento a tudo que a gente vê. Continuando. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso significa o quê? Essa parte da imanência. Olha a diferença. Deus ele está num alto e sublime trono, que a gente vai ver em Isaías, no capítulo 6. E aí ele está nesse alto e sublime trono, só que ao mesmo tempo, ele é Emmanuel, Jesus, Deus conosco. Ele contempla e está com o coração, ele está com a gente com o coração. A gente estava com o coração contrito, eu, por exemplo, estava com o coração. Às vezes a gente fica num dia assim, não tão legal. Não é todo dia que a gente, santo, santo, santo é o teu nome. Não é todo dia que a gente está nessa pegada, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, Senhor, por que eu tô passando por essa dificuldade? Só que aqui ele dá a resposta, nessa imanência de Deus. Deus está conosco no nosso coração contrito. Amém. Graças a Deus, porque se ele não tivesse com a gente, acho que a gente não iria conseguir viver uma semana, né? A gente não ia conseguir viver bem. Quando a gente não tem o conhecimento de Deus, a gente acaba procurando em outras coisas, né? A gente acaba procurando em coisas que essa alegria, e muitas vezes a gente não conhece, a gente não consegue. Então, por isso que muitos acabam até se destruindo, né? Acabam perdendo a vida, né? E quando a gente tem esse conhecimento, é só o Senhor que traz essa alegria pra gente. E um bom exemplo que a gente tem também, tanto da transcendência como da imanência de Deus, é em Êxodo. Êxodo é um ótimo livro, né? Até sobre profecia, a parte profética de Jesus, né? Em Êxodo a gente tem um exemplo de Deus chamando Moisés, conversando com Moisés na sarça ardente, que é bem conhecido, né? E ele fala que ele ouviu. Então Deus, lá no trono dele, lá em cima, no terceiro céu, ele se revela para Moisés através da sarça ardente, e ele fala que ele ouve, né? Ele ouviu o clamor dos hebreus lá presos no Egito. Então, Agê, a gente consegue ver um pouco mais da transcendência e da imanência de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nessa passagem, Isaías está querendo dizer o quê? Ele conheceu Deus na sua transcendência e na sua imanência. Por quê? Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Só que ao mesmo tempo, a terra estava cheia da sua glória. Então, a gente vê que toda a terra, Deus está presente em toda a sua criação. Não significa que todo animal, todo ser humano, toda espécie seja Deus, como alguns politeístas acreditam. Sim. Significa que ele interage com a sua criação. Então, se você aí na sua casa, se você acha que Deus não te vê, que ele não te escuta, que ele não vê o teu clamor, que ele não ouve, ou que ele está à margem do que você está acontecendo na sua vida, ele é um Deus transcendente, ele está lá no alto, ele se inclina e ao mesmo tempo imanente, ele vê o que acontece. Ele só espera um ato seu, ele só espera uma atitude sua para que ele entre e faça a sua vida mudar completamente. Porque quando Deus entra, quando Jesus entra, tudo muda, tudo acontece. Verdade. É maravilhoso esse Deus. E nós temos o exemplo também do Salmo 113, a partir do verso 5, que diz assim: Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra,
que do pó levanta o pequeno e do monturo, ou seja, do monte de lixo, ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Aleluia. Uma parte que me chama bastante atenção é no verso 6, que fala, no 5 fala que Deus habita nas alturas, e no 6 fala que ele se curva para ver o que está nos céus. Gente, a gente consegue imaginar isso? Deus se curva para ver o que há na altura. Então acho que dá pra gente ter uma pequena noção da grandiosidade, da grandeza, da transcendência de Deus. Ele é enorme e ele precisa se curvar para ver o que há nos céus. Ou seja, ele não está falando do céu, não é plural, né? Ele está falando dos céus. Como já foi falado, são 3 céus, né? Então, assim, ele necessita se curvar para ver o que há em ambos os céus. E aqui também, esse salmo fala também de imanência, porque ele está falando que ele cuida dos seus pequenos, né? E aqui principalmente do humilde ou do humilhado. Outro texto que a gente pode utilizar aqui para falar mais sobre a transcendência de Deus é Jó, capítulo 34, versículos 14 e 15, que diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. O que a gente consegue entender desse texto? Que o Senhor Deus, ele sustenta toda a sua criação. Esse texto diz, se o Senhor Deus, ele simplesmente falasse, cansei desse povo rebelde, não quero mais saber. Simplesmente, o fôlego de vida, quando ele criou Adão, quando ele assopra o ruar, né, que é o Espírito de Deus. E esse ruar, que é o Espírito de Deus, se Deus te falasse, eu não quero mais saber, esse Espírito volta para Deus e a gente volta ao pó, porque nós somos feitos de barro. Então, creia que o Senhor Deus, em todo o tempo, ele te sustenta. Ele está todo o tempo querendo ter um relacionamento firme, um relacionamento sólido. Só que muitas vezes somos nós que a gente... Muitas vezes não, todas as vezes, né? A palavra todas as vezes, isso, né? Que a gente que se retrai, que a gente que não quer mais saber de Deus. Então, se ele falasse, cansei, a gente expiraria hoje, a gente voltaria ao pó hoje. Então, o Senhor Deus, ele está todo o tempo aí, olha, eu quero te ajudar, eu quero transformar a sua vida, porque ele te sustenta. Então, ele não está à margem do que está acontecendo com você. Então, ele te sustenta, ele sustenta toda a criação, todos os pássaros. Sim. Como fala em Mateus 6, ele cuida dos lírios do campo, ele cuida dos passarinhos, ele cuida de toda a criação dele. E, ao mesmo tempo, ele não precisa de um criador, que é a transcendência de Deus. E aí a gente tenta atribuir nomes, achando que quando a gente fala assim, a vingança é de Deus. Só que a vingança de Deus não é a mesma nomenclatura que a gente utiliza aqui, porque os padrões de Deus são totalmente diferentes. Então isso é um nome que a gente dá de antropopatismo. A gente quer atribuir nomes como fala? Sentimentos ao Senhor Deus, só que são totalmente diferentes. O que ele sente não é o mesmo que a gente sente. Não é a mesma coisa que a gente sente. Como também Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, não é o mesmo que nós se arrependemos. Arrependimento. Então a gente tenta, com a nossa pequenez, a gente tenta dar palavras aos sentimentos de Deus. É isso, né? É isso. E assim, tem a transcendência de Deus, também tem um outro nome que é similar, que é a seidade. Porque alguns atributos, algumas pessoas, algumas linguagens, só muda a nomenclatura, mas querem dizer a mesma coisa, ou transcendência ou a seidade de Deus. Sim. Bel, essa parte aqui que fala que Deus puxa para ele o fôlego de vida, eu fiquei pensando. Isso então significa que
quando Deus puxa de volta, se Deus quiser puxar de volta para ele o fôlego de vida e acaba tudo volta ao pó, isso também significa que não vai ter mais céu, não vai ter mais inferno, não vai ter mais vida eterna. Acabou, ele vai fulminar de vez toda a criação. É isso mesmo? É isso mesmo. A vida acabou aqui, porque hoje a gente sabe, morreu, ou é céu ou é inferno, não tem limbo, ou é um ou é outro. E nessa parte, se Deus se cansar, simplesmente acabou. Não tem nem céu nem inferno, simplesmente você sumiu do mapa. Então, pra gente entender esse universo de transcendência e imanência, só pra recapitular. Transcendência, Deus está acima do alto e sublime trono, ele está longe, só que a imanência, ao mesmo tempo, ele está perto. Ele é Deus conosco. Gente, foi por você. Amém. Jesus morreu por você, por mim, pela Angelita, morreu por todos nós. Amém. Então que a gente entenda essa transcendência, essa imanência, essa onipresença e de todos os atributos que a gente já falou até aqui, pra gente conhecer esse Deus maravilhoso que te ama e que me ama tanto e tem muito a oferecer para nós, desde que nós o obedeçamos. Amém. Amém? Vamos fazer a oração? Amém. Não se esqueça, se você ainda não deu seu like, dá um like, tá bom? Comenta, fica com a gente, tá bem? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai de infinita misericórdia, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, meu Pai, por até o momento, Senhor, o Senhor está nos abençoando, Pai. Senhor, que cada palavra, que cada ensinamento, meu Senhor, venha adentrar no coração dos Seus servos, meu Senhor. Pai, que seja, Senhor amado, uma semente frutífera, meu Pai, caindo em boa terra, meu Senhor. Que cresça, dê frutos, meu Pai amado. Senhor, esteja com cada um de nós, abençoando grandemente, meu Senhor. Alarga, Senhor amado, Deus, o nosso entendimento, meu Senhor. Dá-nos sede, meu Senhor, da Tua palavra, Pai. Deus, tudo nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Obrigada, Deus, gente. até a próxima. Tchau, gente. Beijo.